Bom, eu quero perguntar para vocês qual foi o momento que vocês se cruzaram pela primeira vez? Quando vocês se tornaram amigos, o momento, o que rolou de conexão entre vocês dois? Há 10 anos atrás, um pouco mais de 10 anos, eu comecei a fazer um estágio no site do Mix Brasil, que também onde funciona o Festival Mix Brasil de diversidade sexual. E a Júlia era a secretária da redação. E a gente se conheceu aí. Era a primeira pessoa transexual que eu conhecia. Naquela época eu acho que a gente nem usava essa palavra, transexual. É, E eu era encantado por ela, pela maneira que ela falava dos filmes, pela cinefilia dela, pela quantidade de filmes que ela já tinha visto. Eu queria muito estudar cinema, mas ainda não estudava letras, não estudava cinema. E ao mesmo tempo era uma relação de conflito interno, porque eu não sabia lidar com a minha própria transfobia, porque era enfim, como eu disse, a primeira pessoa que eu conhecia. E aí depois, enfim, a gente foi levar a nossa vida, eu fui para Cuba estudar cinema, a Júlia foi pro Japão, e aí depois eu voltei, e aí a gente retomou essa amizade, reencontrei ela no Facebook, já com o nome de Júlia, que não era o nome que ela usava anteriormente. E convidei ela para fazer 3 curtas-metragens como atriz. E em um dado momento eu vi ela recontando as mesmas histórias da vida dela que ela já tinha contado para mim em outras situações, para outras pessoas. E aí eu me dei conta do poder dela, performático, de criar um mundo, né? De nos levar a esse mundo das histórias dela com as palavras. E aí eu falei, bom, eu acho que eu só preciso de uma câmera e que a Júlia aceite fazer o filme pra gente ter um filme. Eu não sabia se ia ser um curta ou um longa. Eu sabia que eu queria que o filme fosse uma experiência de acompanhar ela durante uma crise de insônia ao longo da noite. Mas algo na minha intuição dizia que havia material para um longa e de fato isso se comprovou depois na montagem. E quais são os pactos que vocês estabeleceram com a realização de Livro Mais os Corvos? Porque eu imagino que existe, né, o peso de tantos anos de amizade e que talvez seja colocado em uma situação delicada no sentido de que agora vocês estão novamente compartilhando essas histórias, frente a você, Júlia, para o Gustavo, mas agora ele nessa posição, digamos, de entrevistador, de diretor, e você de entrevistado e de depoente diante de uma câmera. É, eu acho que todas as conversas que nós tivemos sobre o filme, antes de filmar, foram muito. é, não sei, eu acho que a gente pensou no filme como uma grande conversa, né? E a gente estabeleceu os assuntos que nós queríamos falar no filme. E o Gustavo, em momento nenhum, me deixou, me censurou, enfim, me colocou numa situação em que eu me sentisse desconfortável. E eu acho que o fato de sermos amigos, assim, de termos uma certa intimidade, foi bem interessante, porque algumas coisas eu não desenvolveria com outro realizador, sabe? Eu me senti muito à vontade. Eu acho que esse filme não existiria se fosse um outro diretor. É, é engraçado que todo mundo sempre se impressiona com quão curtos são os meus sets. Esse filme foi filmado numa noite, o meu filme que a gente lançou agora em Berlim, A Rosa Azul de Novaes, foi filmado em 3 dias. É, mas aí é preciso dizer que são filmes isso, que são resultado, no caso, de uma amizade de 10 anos. Então é como se tivesse uma investigação de 10 anos e que aquilo encontrou, enfim, a forma necessária para existir. Sim, Então, acho que quando acontece essa cristalização na forma, o filme acontece naturalmente muito rápido. Mas o trabalho, mesmo que não fosse tido como trabalho anterior, é muito grande, né? São esses 10 anos. E, e eu acho que a gente trabalhou muito no sentido de deixar a Júlia confortável, o mais confortável possível, com uma equipe a menor possível, para não estar, enfim, ela se sentir assistida por uma plateia imensa. Então a gente só tinha as pessoas necessárias no set. Houve uma preocupação também de achar uma maioria feminina para que ela também não se sentisse tão desconfortável com certas histórias que talvez
a expusessem a partir do gênero feminino, então que ela pudesse ter iguais ali, escutando ela. E eu acho que o trabalho de roteiro foi muito no sentido da gente encontrar a ordem que essas histórias viriam, Sim. começando pelo abuso, que foi uma questão também pra gente, começar logo com a história do abuso, pra que essa história não aparecesse no meio, no final, e que houvesse uma sensação de revelação e que as pessoas pudessem fazer uma leitura errada de, então ela é trans porque ela foi abusada. Não, a gente não queria jamais fazer essa relação, mas também era uma história que de certa forma definiu a vida dela. Então, enfim, a gente precisava falar do assunto, mas a gente queria falar do assunto logo de cara para depois partir para outros assuntos e para partir para a Júlia atriz e para a Júlia que quer ser diretora. Então, acho que o filme também faz essa jornada dela como essa criança abusada, depois essa pessoa que vai pro Japão, que vai buscar o rumo dela, que vai ser atriz e depois ela tomando as rédeas da narrativa dela no final do filme, na promessa que ela faz de se tornar uma diretora. E aí depois Teut for Two, que é o curta que ela dirigiu, depois da Sessão dos Corvos, é muito maravilhoso, porque eu acho que aí realmente o filme acaba, né? Porque a gente vê, de fato, a Júlia no papel de diretora, contando uma história que ela escolheu contar do ponto de vista dela. Então, eu me sinto realmente muito orgulhoso de ter essa sessão com os dois filmes juntos. E, Gustavo, você sempre trabalhou assim com esses limites entre ficção e, digamos, realidade. E foi diferente a dinâmica aqui em Lembro Mais dos Corvos, no sentido de até mesmo encontrar momentos que sejam cinematográficos a partir da espontaneidade da Júlia, como a maneira ritualística, como ela prepara o chá, o momento que ela está com o pássaro no ombro e até mesmo a conclusão, né, que se dá com o amanhecer. Como foi perceber esses momentos? Então, esses momentos foram criados também como maneira de proteger a Júlia, porque a gente queria que ela sentisse a vontade para contar histórias muito íntimas. Então, esses momentos de ficção viriam para confundir um pouco o espectador sobre o que ele estava vendo e dessa forma a Júlia também se sentir mais confortável, mais como se ela estivesse interpretando um papel do que ela mesma. Então, na verdade, como eu disse, a gente tinha temas definidos e a Júlia estava livre para improvisar, mas algumas cenas eram de fato, tinham que ser como são, né? Que é o final, quando ela chama a câmera e ela toma a direção do filme e olha pela janela. A cena com o pássaro, que é um pássaro que foi comprado para o filme, não é um pássaro dela. A cena da caixinha de música. A cena do kimono, que partia de uma intenção nossa de falar sobre a exotificação dos corpos trans. Então o kimono também como sendo esse grande clichê da sexualidade feminina oriental, e ela sendo uma mulher mestiça. Foi uma maneira também de trazer isso para dentro do filme. Então aquela cena também perto do fim do filme que ela fala dessa exotificação também já é algo que estava pré-estipulado para o filme. Então o filme tem algumas camadas aí que eu acho que foram muito conscientes nossas, né? E que, diferente da grande massa do filme, que é bem improvisado e tal, mas existe também coisas muito pontuais em que a gente queria tocar e falar que estão lá no filmes e que, enfim, foram roteirizadas por nós. Sim. E, Júlio, eu preciso perguntar a você justamente sobre o seu curta-metragem, né? O T-for Show. Como foi, enfim, realizá-lo, encontrar esse tom que é até um tanto particular para curtas, que é essa coisa até do respeito ao tempo, né? O curta tem uma metragem tão breve e você desenvolve essa protagonista, né? Que, enfim, está no meio de complexidades em relação a um término, né, de um relacionamento. Então, como foi estabelecer esse tom e até mesmo sobre as mudanças que você impôs ao roteiro, porque você cita ele, né? Lembro Mais dos Corvos, mas como uma comédia romântica protagonizada por um homem. Então, originalmente o filme seria uma comédia romântica com um homem cis, uma mulher cis e eu. E no meio do processo as coisas saíram um pouco do rumo.
Não pude contar com o elenco que eu tinha contratado. E aí eu tive que tomar decisões de, enfim, ou seguir adiante com o mesmo roteiro e com outro ator, com outro elenco, ou transformá-lo ele de alguma maneira. E aí eu optei por transformá-lo especialmente porque o ator que eu havia contratado é uma pessoa que eu admiro muito e na época do filme eu tinha me encantado profundamente, me apaixonado pelo trabalho dele. E aí eu falei, eu não posso trabalhar com nenhum outro ator que não seja ele, então optei por transformar o filme, por mudar. É, E aí entra a Gilda, que a Gilda Onomatia, que, enfim, trouxe coisas para o filme que eu não havia imaginado, que ficaram muito boas. A Amanda Lira, que interpreta a Isabel, que é uma atriz de teatro que eu fiquei encantada quando eu vi ela em Quarto 19. E aí eu acho que o estado de espírito que eu estava na época influiu muito na minha narrativa, assim, na forma como eu construí o filme. Porque realmente eu queria muito que fosse um filme mais leve, mais divertido, mas acabou se transformando no melodrama, né? E o que me surpreendeu, porque eu gosto muito dele como ele está. E eu entendi que eu estou muito mais próxima do melodrama do que da comédia romântica. Então, meu próximo filme também é um drama. E aí eu acho que ainda não estou no momento de fazer uma comédia romântica, mas pretendo. Bom, e a última questão é que não há dúvidas de que o cinema impactou e impacta a vida de vocês de maneira muito singular. Principalmente para você, Júlia, que talvez tenha sido uma arte que funcionou como um refúgio para você. Então, dentro desse aspecto, como você se sente até mesmo dentro desse pioneirismo, como a primeira trans a apresentar, né, um curta-metragem como diretora que está ganhando o circuito comercial, e digo nesse sentido em relação ao espectador, né, como vocês pensam que esses dois trabalhos podem impactar, né, em relação a esse pioneirismo, em relação a esse protagonismo? Não sei. Eu tenho pensado muito no lançamento do Corvus e do Duché Fortune como um ato político, sabe? Nesse momento em que a gente está vivendo esse retrocesso, esse desmantelamento da cultura. E aí eu só penso que o filme, nesse momento, ele estreia num momento muito propício, muito importante, para que a gente, enfim, marque posição, se coloque politicamente e é uma espécie de Damares, eu estou aqui, não vou embora, não pretendo ir e enfim. Sobre essa questão do pioneirismo, eu fico feliz, mas eu não sei te dizer assim, mas eu acho que não sei, eu acho que ao mesmo tempo que eu fico feliz, eu fico triste, sabe? Porque eu penso que nesse momento, agora que a gente conseguiu avançar tanto e enfim, ter essa abertura para a visibilidade trans, Bolsonaro se elege, essas coisas todas acontecem, e aí essa violência contra a gente, contra a população LGBT, todas essas leis anti-LGBTs, essas histórias todas que o governo apoia essa violência, então eu fico um pouco preocupado. Eu acho que pode haver um hiato nesse momento e é o que eu não quero. Portanto, todas as oportunidades que eu tenho, eu peço para que as pessoas se unam, se mobilizem, criem redes e a gente procure um diálogo para que o cinema autoral, independente, não dependa tanto de editais, né, dessas coisas que, enfim, é o que tem ajudado o cinema a se manter, né? Sim. É isso, assim. Eu não tenho pensado muito nessa questão de pioneirismo, para ser sincera. Mas eu fico feliz que eu possa estar abrindo portas para outras mulheres trans
fazerem cinema, homens trans, pessoas não binárias. É isso. Bom, muitíssimo obrigado pela entrevista, pelas palavras e sucesso com o lançamento. Obrigado. Obrigado.